E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje a gente vai mergulhar numa história que abalou a internet lá nos primórdios. Numa época em que redes sociais eram coisa de ficção científica. Estamos falando de um dos maiores mistérios digitais de todos os tempos. John Titor, suposto viajante do futuro que surgiu do nada e deixou todo mundo de cabelo em pé. Imagina só, era o ano 2000, a internet ainda estava engatinhando. Fóruns de discussão eram o auge da interação online. Era um mundo de chats com texto simples, mensagens enigmáticas e muita especulação. E foi exatamente nesse cenário que apareceu um cara que dizia vir do ano 2036. O nome dele? John Titor. Ele não veio para curtir o bug do milênio ou para caçar pokémons, porque isso nem existia. Ele tinha uma missão muito específica e, para ser sincero, bem bizarra. John Titor se apresentou como um soldado americano. A missão dele aqui no nosso passado, recuperar um computador antigo, um IBM 5100, lançado em 1975. Parece aleatório, né? Mas segundo ele, esse modelo tinha uma função secreta, crucial, para consertar um bug catastrófico no sistema Unix. Previsto para 2038, pensa num bug do milênio piorado, capaz de detonar o mundo como a gente conhece. Parece roteiro de filme, eu sei, mas a história fica ainda mais louca. Mas antes de a gente se aprofundar nessa caçada ao IBM, vamos entender como tudo começou. A primeira aparição registrada do John Titor foi em novembro de 2000, num fórum gringo chamado Time Travel Institute. Usando o nick TimeTravel_Shiro, ele começou a responder perguntas, postar mensagens cheias de detalhes técnicos e descrições minuciosas da sua suposta viagem. Pouco tempo depois, ele adotou o nome John Titor, e foi aí que o circo pegou fogo. Curiosos, céticos e até fãs de ficção científica começaram a seguir cada palavra dele. O que deixou a história do Titor tão magnética não foi só o fato de ele se dizer um viajante do tempo. Foi a riqueza de detalhes e a profundidade com que ele pintava um quadro do seu futuro que realmente prenderam a atenção de todo mundo. Segundo o John, o mundo de onde ele vinha era bem diferente do nosso. Ele descreveu uma guerra civil violenta nos Estados Unidos rolando entre 2004 e 2008. O motivo? Tensões políticas e sociais internas tão fortes que fragmentaram o país e deram origem a um novo governo descentralizado. E a coisa não parava por aí. Depois dessa guerra civil, os Estados Unidos, segundo ele, entrariam em conflito com a Rússia. O resultado? Um ataque nuclear global em 2015. Sim, ele previu um apocalipse nuclear, milhões de pessoas morreriam, mas a humanidade sobreviveria, vivendo em comunidades rurais, focadas na agricultura, na autossuficiência e em valores mais tradicionais. Ele descrevia uma sociedade que, apesar de tecnologicamente avançada em alguns pontos, era bem mais conservadora. E a internet ainda existia, mas era usada de um jeito mais controlado e restrito. Imagina um Instagram sem selfies e com horário para usar. Titor também deu detalhes sobre a tal máquina do tempo dele. Ele dizia que o equipamento estava acoplado a um Chevrolet de 1987. Sim, um clássico! E usava um sistema de propulsão baseado em singularidades miniaturizadas, basicamente, buracos negros artificiais capazes de brincar com o espaço-tempo. Ele não só falou, como publicou diagramas e manuais técnicos explicando o funcionamento da geringonça. Isso, claro, explodiu a cabeça de muita gente. Muitos engenheiros e físicos tentaram refutar, mas outros admitiam que os detalhes eram estranhamente plausíveis, pelo menos na teoria. Mas o mais assustador nessa história toda eram as previsões do John Titor. Algumas pareciam malucas na época, mas outras se tornaram assustadoramente próximas da nossa realidade. Ele falava sobre o aumento da polarização política, sobre a vigilância governamental em massa, o crescimento de pandemias. Olha só, e o uso de inteligência artificial como uma ferramenta de controle social. Em 2001, isso tudo soava como ficção científica pesada. Mas convenhamos, olhando com os olhos de hoje, essas previsões parecem mais advertências, não é? Claro, Titor também mencionou eventos que não rolaram, tipo a Guerra Civil em 2004 ou o conflito nuclear em 2015. Isso levou muita gente a descrer totalmente da história. Mas adivinha? O próprio Titor
tinha uma explicação para isso. Ele dizia que viajava entre diferentes linhas do tempo e que, ao vir para o nosso passado, ele causava pequenas alterações que poderiam mudar o rumo da história. Ou seja, ele nunca prometeu que tudo o que ele dizia aconteceria exatamente igual aqui. Ele falava de múltiplas realidades coexistindo e que cada escolha que a gente faz poderia alterar o fluxo do tempo. Filosofia pura, gente. Em março de 2001, depois de meses de postagens regulares que viraram febre, John Titor anunciou que estava voltando para o seu tempo. Ele deixou uma última mensagem de agradecimento pelas conversas, um adeus enigmático, e desapareceu, sumiu sem deixar rastros. Nenhuma confirmação, apenas um mistério. E foi aí que a lenda de John Titor nasceu de vez. Desde então, inúmeros sites, fóruns, vídeos e até documentários mergulharam de cabeça no fenômeno John Titor. Teorias surgiram aos montes. Tem gente que acredita que ele era parte de um experimento secreto do governo, para ver como as pessoas reagiriam à possibilidade de viagem no tempo. Outros acham que ele era só um escritor genial, que criou um ARG, um jogo de realidade alternativa, muito à frente do seu tempo. E tem aqueles que, no fundo, acreditam que ele veio mesmo do futuro, né? E que a missão dele era nos alertar, não com alarmismo, mas com pistas sutis, né, para que a gente pudesse mudar o curso do nosso próprio destino. Ao longo dos anos, jornalistas e investigadores tentaram de tudo para desvendar a verdadeira identidade por trás do John Titor. Um nome chegou a surgir, Larry Hobber, um advogado da Flórida que dizia representar a família de Titor. Segundo ele, a mãe de John Titor ainda estava viva e que ele era real. Mas isso só jogou mais gasolina na fogueira das dúvidas. Seria tudo marketing, uma criação para vender livros ou filmes, ou uma forma de esconder a verdade bem debaixo do nosso nariz. O fato é que, até hoje, ninguém conseguiu provar se John Titor foi real ou pura ficção. O mistério continua, ele virou um ícone da cultura pop, um símbolo da paranoia tecnológica, da esperança futurista e do medo do desconhecido. Muita gente continua revisitando as mensagens antigas dele, buscando nelas pistas do que ainda pode acontecer. O caso de John Titor nos força a pensar. E se ele estava certo? E se o futuro for mesmo maleável? E se a cada escolha que a gente faz, criamos uma nova linha do tempo? Será que de alguma forma, ao compartilhar sua história, ele plantou uma semente de mudança nas nossas mentes? Afinal, o tempo menos, como ele próprio disse, não é fixo. É um rio em constante movimento e talvez, só talvez, John Titor tenha sido uma folha carregada por essa corrente. Ou quem sabe, o próprio remador, tentando nos guiar para um futuro melhor. E aí, o que você acha? John Titor, gênio da ficção ou viajante do tempo? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu essa história de arrepiar, não esquece de deixar o seu like e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas viagens pelos mistérios do universo. Visite nosso site ufologur.com.br e siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok e aqui no YouTube, sempre com conteúdos exclusivos sobre ufologia, conspirações e enigmas que desafiam a lógica. Até o próximo vídeo e cuidado com as dobras no tempo. Fui!